Olá pessoal, chegamos ao verso 33 do capítulo 3 e então se você tiver alguma dúvida, comentário, coloca aqui no comentário do vídeo, a gente responde rapidinho para você. Então, vou cantar o verso. Sadrsham cheshtate svasya prakrte jnanavanapi prakritim yanti bhutani nigraha kinkarishyati. Então, esse verso ele é muito importante porque Krishna coloca aqui cada pessoa possui uma peculiaridade, cada pessoa tem as suas diferenciações e isso em sânscrito é chamado de Prakrti Swabhava, ou seja, Swabhava quer dizer aquela que é a sua natureza, aquilo que é a sua própria condição de ser, a sua condição essencial de ser. Então você fala Prakrti Swabhava, quer dizer a condição essencial da natureza de uma pessoa. Então, os Vedas dizem que existem 4 tipos de natureza, sim, quatro tipos de naturezas básicas em relação a uma posição social. Você pode dizer que quando uma pessoa tem a natureza para manufaturar coisas, a pessoa tem a natureza ali de ficar parada, de ter uma coisa certinha, a hora para entrar, a hora para sair, o que é que tem que ser feito, não pode ir além disso. Aquele trabalho repetitivo, então essa pessoa é dita que tem a característica, a Prakrti Swabhava dessa pessoa é de Shudra. Então Shudra seria uma posição dentro de uma sociedade que exercem tarefas de acordo com a sua natureza. Aí existe uma outra natureza, que é a natureza de Vaishya. Então essa natureza, ela se exprime na forma daquela vontade de comércio, daquela vontade, aquele ímpeto e aquela tendência a fazer negócios. Então o Vaishya, ele tem a sua própria natureza, ele se encaixa dentro de uma sociedade, e dentro dessa sociedade ele exerce funções que são compatíveis com aquilo que é o seu Swabhava, a sua condição essencial. Da mesma forma o Kshatriya, da mesma forma o Brahmana. Então, em relação à sociedade, dentro da civilização védica, existem diferentes naturezas, e em função dessas diferentes naturezas, existem, então, diferentes tarefas, diferentes posições dentro dessa sociedade. E não pode haver nada pior para uma pessoa, não pode ser assim, dentro desse mundo, não pode haver nada pior do que para uma pessoa do que ela fazer alguma coisa que é contrário à natureza que ela tem. Aí você pode se perguntar, mas como que isso pode ser tão ruim? Acho que ruim mesmo é nem saber qual é a minha natureza. E as pessoas às vezes dizem, a minha natureza é aquilo que eu amo fazer, aquilo que eu gosto de fazer. Vai até um pouco mais além. A sua natureza é aquilo que você sente que nasceu para fazer. Então as pessoas, em espécie, todas são iguais, todos são seres humanos. Mas em personalidade, em natureza, essas pessoas são totalmente diferentes, têm naturezas diferentes. E isso é chamado de Prakrti Swabhava. Então, Krishna coloca nesse verso aqui, Sadrsham cheshtate svasya prakrti jnanavanapi, que até mesmo aquele que é o Jnanavats, ou Jnanavan, Vats quer dizer possuidor de, Jnana, conhecimento. Então, Jnanavats, aquele que possui conhecimento, ou seja, aquele que é o sábio. Krishna diz, Jnanavat api, até mesmo o sábio, ele cheshtate, ele se esforça, ele age, sadrisham svasya, de acordo com a sua própria prakrti, a sua própria natureza. Então, todas as pessoas, elas nascem com tendências do corpo, tendências da mente, tendências do intelecto, que se expressam na forma de dificuldades e facilidades, se expressam na forma de gostos e aversões. Então, se essa pessoa consegue conciliar uma tarefa, uma atividade
que ela consegue compatibilizar uma tarefa ou atividade com a sua natureza, então isso para ela se torna um mecanismo de facilitação para a vida espiritual. Por que os Vedas separam a sociedade lá em 4 etapas, lá Shudra, Vaishya, o Kshatriya e o Brahmana? Porque eles sabem que existem diferentes tipos de pessoas e que com diferentes tipos de ímpeto, com diferentes tipos de facilidades, de vocações, e que se você consegue encaixar essas pessoas de acordo com a natureza e uma atividade, elas vão ter muito mais facilidade, elas vão ter a mente mais livre para pensar sobre aquilo que é Brahman, aquilo que é a espiritualidade. Então, Krishna diz para Arjuna que até mesmo o sábio age de acordo com a sua própria natureza. Por que ele está falando isso para Arjuna? Porque Arjuna ele tem uma natureza que é, de acordo com a posição social, é chamada de Kshatriya. Então ele tem um Prakriti Swabhava, ele tem uma condição essencial, ele tem uma vocação, uma tendência. Para quê? Para as atividades que são concernentes à posição de Kshatriya, ou seja, tanto a administração quanto a proteção. Se Arjuna nega essa sua natureza, o que vai acontecer é que ele se coloca numa posição de frustração, porque não existe nada mais penoso, não existe nada mais doloroso, não existe nada mais sofrido do que você fazer uma coisa para a qual você não tem a mínima vocação, não tem a mínima tendência e não tem o mínimo custo. Então Krishna diz que todas as pessoas nascem com essa natureza e todas as pessoas vão agir conforme essa natureza. Você pode ver, você pega 3 irmãos gêmeos, trigêmeos, e você vai ver que apesar deles terem crescido, nascidos do mesmo útero, crescido na mesma família, terem tido as mesmas facilidades, a mesma criação e a mesma educação, essas 3 pessoas, à medida em que vão se desenvolvendo como ser humano, elas vão expressando cada um a sua própria natureza, mesmo que sejam gêmeos, mesmo que tenham vindo dos mesmos pais e tenham tido a mesma educação. Isso porque o corpo de cada um, a mente de cada um, o intelecto de cada um tem a sua própria maneira de se expressar, que é conforme essa programação que foi adquirida em vidas passadas. Então, você tem que saber muito bem qual é a sua natureza e você saber também quando é que você deixa a sua natureza fluir e quando você tem que reter a sua natureza. Krishna diz para Arjuna aqui que se existe o Dharma, se existe o seu dever e existe a sua natureza, se eles são contrários, Arjuna vá sempre pelo seu dever. Porque apesar de ser da sua natureza, estar te empurrando para um outro lado, nesse momento ela tem que ser refreada de modo que o Dharma esteja acima da sua própria natureza. Então, Arjuna, ele está numa posição onde ele tem a natureza de Kshatriya, natureza de guerreiro. E não só a natureza de guerreiro, como também o dever de guerreiro estando ali, clamando pela execução. Ele está na guerra, ele tem a posição de guerreiro e ele está na guerra tendo que agir como guerreiro. O que ele fala para Krishna? Krishna, no capítulo 2, ele falou, Govinda, eu não vou lutar. E a boca dele secou, o olho dele encheu d'água, ele sentou na quadriga e colocou o arco de um lado, a aljava de outro, e falou, não vou lutar, não tem como eu querer matar os meus parentes, não tem como eu querer desfrutar de um reino que está manchado de sangue. Então Krishna mostra para ele o que? Arjuna, vá além do fruto da ação. Primeira coisa que você tem que ter para uma vida espiritual é Dharma, é executar a ação adequada, executar a ação que compete a você dentro de várias circunstâncias que a vida vai colocar para você. Então, se você não cumpre com esse Dharma,
é impossível para você poder alcançar aquilo que é chamado de yoga. Então é preciso saber muito bem quando você deixa a sua natureza, o seu prakrti, a sua prakrti, sua bhava, fluir, e quando você tem que reprimir, quando você tem que segurar. Toda vez que eu posso deixar fluir, é quando ela me leva para atitudes que seguem o fluxo do Dharma, aquilo que é a ação adequada. Nesse momento, eu posso deixar a minha natureza fluir, mas se a minha natureza ela me impulsiona, ela me guia, ela me causa um ímpeto para fazer coisas, para agir de determinada maneira, que confronte aquilo que é o adequado, nesse momento, então, eu devo saber que é o momento ideal para controlar a minha natureza. Então, todas as pessoas vão ter a sua própria natureza, todas as pessoas vão ter os seus próprios gostos, vão ter as suas opiniões acerca das mesmas coisas, vão ter opiniões diferentes acerca das mesmas coisas, elas vão encarar e vão agir nas situações de diferentes maneiras, cada um conforme a sua natureza. Então, Krishna diz, Sadrusham Cheshtate Swasya Prakrtir Jnana Vanapi. Arjuna, até mesmo o sábio age conforme a sua própria natureza. Toda vez que Krishna coloca Jnana Vanapi, até mesmo o sábio, ele quer dizer o seguinte: se até mesmo o sábio age conforme a sua própria natureza, que dirá você, Arjuna? Que dirá Arjuna? Que dirá nós? Então, o sábio, ele tem a sua própria natureza. Mesmo que você diga, o sábio tem conhecimento. Todo sábio tem conhecimento. Tudo muito bem, todo sábio tem conhecimento, porque o conhecimento é o que caracteriza o sábio. Mas você dizer, todo sábio gosta de jiló. Não, isso está errado. Porque apesar do sábio ter conhecimento, a sua forma de se expressar, a sua forma de se comportar, a sua forma de responder, a sua forma de lidar com as coisas vai variar conforme a sua própria natureza. Então, esse sábio, por ele ser sábio, essa natureza, ela não é totalmente imutável. Você tem que saber quanto da sua natureza é imutável e quanto da sua natureza é mutável. E essa parte, essa porção mutável, se ela deve mudar. Se ela deve mudar porque ela está confrontando uma atitude adequada. Ela está confrontando o Dharma. Toda vez que a minha natureza confronta o Dharma, ela pode, em determinada porção, ser alterada. Eu posso reprogramar a minha mente. E essa reprogramação da minha mente, ela tem um processo em sânscrito, chama de Anartha Nivrti. Nivrti vem da raiz Vir, quer dizer, Nivr quer dizer destruir, Nivrti quer dizer destruição, destruição daquilo que é Anartha. Artha quer dizer propósito, Anartha é negação. Então, Anartha quer dizer aquilo que é despropositado. Anartha Nivrti quer dizer a destruição daquilo que não tem utilidade, daquilo que é um obstáculo na minha vida. E tudo aquilo que é obstáculo na minha vida é aquilo que me confronta com o Dharma, mesmo que seja a minha natureza. Então eu tenho que saber que essa porção da minha natureza, eu tenho que dar uma nova direção a ela, eu posso reprogramar essa minha natureza, essa determinada porção da minha natureza. Mas existe uma outra porção da minha natureza que é impossível de se programar, que é a minha vocação, a minha facilidade, o meu gosto por determinado tipo de atividade. Isso muitas vezes não tem como mudar. Mas aquilo que me confronta com o Dharma pode e deve ser mudado. Esse sábio, ele é aquele cuja natureza segue o fluxo do Dharma. Então ele pode muito bem, já que a sua natureza ela foi reprogramada para poder seguir o fluxo do Dharma, por exemplo, a vida dele, a natureza dele, não fere ninguém. A vida dele não causa o prejuízo a ninguém, não causa o prejuízo ao meio ambiente, não causa prejuízo a ninguém.
Então ele pode muito bem deixar a natureza dele fluir. Então é muito importante que você entenda isso. Existe uma porção da sua natureza que é imutável, que vai dizer para você qual é a sua missão no mundo, o que você veio fazer no mundo. É aquilo que diz aqui veio, aquilo que faz você dizer aqui veio. Você vai ver que existem diferentes tipos de pessoas. Uma pessoa vai se encantar mais pela música. A outra pessoa vai se encantar mais pelo estudo. A outra pessoa vai se encantar mais pela culinária. Uma outra pessoa vai se encantar mais pela parte da ritualística. Uma outra pessoa vai se encantar mais pela parte da administração. Não existe natureza melhor ou pior. Normalmente, quem fala que uma natureza é inferior e hierarquiza as naturezas são aquelas pessoas que têm uma visão muito limitada da própria vida espiritual. Porque o que Krishna diz não é que uma natureza seja superior a outras, elas somente são diferentes. E apesar dessas diferenças, todas essas naturezas podem ser canalizadas para um objetivo único, para o objetivo da transcendência. Então, saiba isso, que o Brahmana não é melhor do que o Shudra, o Kshatriya não é melhor do que o Vaishya. Todas essas pessoas têm a sua própria natureza, e essa natureza tem a sua importância e complementa tantas outras naturezas que existem nesse universo. Imagina, a sociedade védica ela foi construída de tal maneira que todas as posições sociais tenham que estar satisfeitas, porque se o Shudra não está satisfeito, não existe riqueza, não existe manufatura. Se o Vaishya não está satisfeito, se não existe Vaishya, não existe emprego, não existe riqueza. Se o Kshatriya não existe, ou se o Kshatriya é deixado de lado, não existe a proteção do reino, não existe a administração. E se o Brahmana é deixado de lado, não existe a perpetuação para o conhecimento. Todas as outras funções dessa sociedade passam a se limitar ao fruto que elas exercem. Então o Brahmana é aquela pessoa que dá um sentido maior a tudo aquilo que as outras pessoas estão fazendo. Então, como pode alguém dizer que um Shudra é inferior? Às vezes a pessoa fala, essa pessoa é Shudra, em Kali Yuga só tem Shudra. Amigo, o problema não é Shudra, o problema é ser ignorante. Porque Krishna vai falar lá no capítulo 9 que mulheres, Vaishyas, Shudras, todas essas pessoas são capazes de chegar até ele. Então, a diferença, o ponto de contato que faz a pessoa chegar até Krishna não é uma posição social, não é uma atividade que é exercida, mas é a consciência com a qual tudo é feito. Então essa onda de dizer, você é Shudra, aquele é Vaishya, não sei o que, até num tom pejorativo, desculpa, mas isso é ignorância, você não pode falar dessa maneira. Porque o problema não é posição social, mas é a ignorância que te leva a agir limitando a sua mente ao fruto que vem daquela ação que é gerada. Então, saiba você que não existe natureza inferior ou superior. Essa hierarquização de natureza é só Maya, é só ignorância. Porque às vezes as pessoas têm uma determinada natureza e elas querem negar essa natureza. Não, eu acho que Brahmana é muito mais importante do que ser Vaishya. E se eu tenho uma natureza de Vaishya, então eu me sinto ruim, eu me sinto inferior. Então eu tento ser Brahmana. E foi essa confusão que causou lá na Índia os Brahmanas de nascimento e não os Brahmanas por natureza. Foi o que fez ali o Varnashrama perder o sentido. Porque era Brahmana quem nascia de Brahmana, era Vaishya quem nascia de Vaishya. E na verdade é Vaishya quem tem natureza de Vaishya. Então percebe muito bem que você coloca uma pessoa que tem uma determinada natureza para exercer uma atividade que não é compatível com aquela natureza. Então você acaba criando pessoas frustradas e reprimidas. Aqui no caso de Arjuna, ele é Kshatriya, ele está no campo de batalha, ele tem uma ação, ele tem um dever a ser cumprido. E o que ele está fazendo nesse momento? Em nome de Raga e Dvesha, em nome do apego e da aversão,
da aversão, o que ele está dizendo? Eu não quero lutar, eu não quero fazer essa ação. O que Krishna diz para ele? Arjuna, não adianta, porque Arjuna estava querendo usar um subterfúgio. Ele disse lá no capítulo 3, Krishna, você disse que o conhecimento é superior à ação. E agora você fala para eu agir. Então eu não estou entendendo, porque para mim, o que eu acho que é superior, o que eu acho que vai me dar, já que você está falando que o conhecimento é mais importante do que a ação, eu acho que é melhor então eu abandonar a ação e viver uma vida de renúncia. Olha o problema. Primeiro, Krishna falou, eu não disse nem conhecimento ou ação, eu disse ação em conhecimento. E segunda coisa, você tem uma natureza de kshatriya, de guerreiro. Se você entra numa natureza de renúncia, o que você vai alcançar, então, é uma vida de repressão, onde você vai desejar todo dia da sua vida ter voltado atrás na sua decisão e ter voltado aqui nesse momento da guerra para poder fazer diferente. Arjuna, eu como seu mestre, eu como seu amigo, já estou te avisando. Faça o Dharma. Siga a sua própria natureza. Por isso que Krishna diz, que até mesmo o sábio segue, ele age, ele se esforça conforme a sua própria natureza. Então aí ele vai dizer, e se o sábio age conforme a sua própria natureza, que dirá então todos os seres? Aí Krishna diz, Prakritim yanti bhutani, que os seres, eles vão para onde? Prakritim, vão à sua natureza. Então, todas as pessoas têm ali uma programação que veio de uma vida passada, que veio de ações passadas, que veio de gostos que foram desenvolvidos em vidas passadas e que se refletem nessa vida. E que isso não é questão de ser nem bom ou ruim. A questão é você saber qual é a sua natureza, se engajar numa atividade que é compatível com a sua natureza e fazer dessa natureza e atividade um instrumento para yoga. Você vai ter uma mente muito mais tranquila fazendo o que você gosta. Você vai ter uma mente muito mais satisfeita. Os Vedas, eles falam de muitos... eles têm uma gama de conhecimentos que são chamados de Vedangas, são chamados de suplementos dos Vedas. Por exemplo, os Vedas, eles te dão um conhecimento sobre Jyoti, eles te dão um conhecimento sobre Ayurveda, eles te dão um conhecimento sobre Vastu Shastra, eles te dão um conhecimento sobre várias coisas. Os Vedas, eles não são, apesar de eles terem conhecimento, o Veda ser composto por diferentes conhecimentos, todos esses conhecimentos têm um propósito fundamental, que é fazer com que a pessoa encontre satisfação. E encontrando satisfação, ela possa ter uma mente mais disponível, mais tranquila, mais satisfeita para poder pensar naquilo que é autorrealização. Ou seja, os Vedas não querem ninguém frustrado. Os Vedas compreendem que existem diferentes pessoas com diferentes desejos, então, por causa disso, diferentes rituais, diferentes naturezas, diferentes anseios, diferentes conhecimentos. Mas o que se espera é que em determinado momento uma pessoa olhe para tudo aquilo que ela conseguiu e fale, alguma coisa me falta. E diga também, deve existir um algo mais. Então ela tem disponibilidade na mente, ela tem a capacidade ali de estar satisfeita, de ter uma mente tranquila e se dedicar àquilo que é Vedanta. Então, todas as pessoas têm a sua natureza. Então, Krishna diz, para que negar isso? Se você reprime isso, você tem uma vida de frustração. E ele diz, Prakritim yanti bhutani. Os seres em geral, seja ele aquático, anfíbio, mamífero, voador, réptil, humano ou não humano, móvel ou imóvel, todos esses seres vão agir conforme a natureza que eles adquiriram. Então aí Krishna diz, Nigraha Kim Karishyati. Ele faz uma pergunta para Arjuna. Então,
Kim nigraha karishyati. O que nigraha? O que é a repressão? O que ela pode causar a uma pessoa? Como uma pessoa pode se sentir se ela tem a sua natureza negada, represada, reprimida? É óbvio que essa pessoa vai ser muito frustrada. E gente frustrada no mundo material é o que não falta. Você vê aquela pessoa, desde pequenininha até determinada idade, ela fala assim, eu quero ser isso, eu quero ser astronauta, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser professor, eu quero ser nadador, eu quero ser piloto de corrida, eu quero ser médico, eu quero ser não sei o que lá. E você vê que algumas dessas histórias, alguns desses desejos são só coisas de criança. E mudam com o tempo. Mas outras coisas são ali atributos inerentes ao indivíduo. É a própria na vontade, aquilo para o qual o indivíduo nasceu para fazer. E em determinado momento você resolve, você descobre que a sua natureza é de ser artista, pintor. Aí seu pai e sua mãe chegam para você e falam assim, meu filho, você sabe que pintor, o quadro do pintor só vale depois que ele morre, né? E que você depende do marchand para ele atribuir valor ao seu quadro. Meu filho, é muito arriscado. Olha só, eu e seu pai, a gente concordou em pagar para você uma faculdade de Direito. Imagina, o cara está em arte, um desejo de fazer arte, artes cênicas, sei lá. E aí, de repente, ele é jogado para cursar Direito. Uma coisa nada a ver com a outra. Esse indivíduo, muitas vezes, ele pode seguir a vontade do outro. Porque o outro sempre acha o que é melhor para a gente. E, assim, a nossa vontade, a nossa natureza não é considerada. Assim, muitas vezes você vai pedir conselho, que mais tem gente que dá conselho, mas seguir o próprio conselho quase ninguém dá, quase ninguém segue. Então, aquela pessoa, ela vai seguir uma tarefa, uma atividade, vai executar uma função que é incompatível com a sua natureza. Com o passar do tempo, se aquela pessoa ainda tem aquele sonho vivo dentro dela, ela vai se arrepender de não ter, pelo menos, compartilhado o tempo com aquela atividade. Então, o que a repressão pode causar a uma pessoa? Se você nega a sua natureza, saiba que se a sua natureza não confronta o Dharma, se a sua natureza não se a sua natureza está ali dentro daquilo que é o adequado, você pode expressar, você pode exprimir, você pode dar vazão à sua natureza em atividades que possam ser vinculadas ao yoga, não há problema algum. Se você nega essa natureza, você vive um peso na sua vida, você vive uma frustração, você vive uma vida de medo, e vive uma vida de arrependimento, porque depois de um certo tempo, você vai descobrir que deveria ter feito aquilo que era a sua vocação e não deveria ter feito aquilo que os seus pais achavam que deveria ter feito, ou a sociedade achava que você deveria ter feito, ou o que a moda achou que você deveria ter feito. Então, saiba muito bem disso. A felicidade nesse mundo, o bem-estar nesse mundo, ele começa conhecendo qual é a sua natureza. E essa felicidade, esse prazer, essa satisfação, ela pode ser alcançada nas ações que são compatíveis com essa característica desse indivíduo.